Olá, seja muito bem-vinda a esse canal de costura criativa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Valéria Carvalho, sou professora de costura criativa. Eu tenho mais de 100 aulas aqui nesse canal. Então, se você está chegando agora, dá uma explorada aí, que tem muita coisa interessante para você fazer, tá bom? A aula de hoje é esse estojo duplo que nós vamos fazer, que é uma peça super vendável para você ter o ano inteiro. Não serve só para a escola ou para a universidade, serve para a pessoa usar no dia a dia também, para organizar as coisas. Para homem também, homem gosta dessas coisas, né? Dá para organizar tudo aqui. Então, é essa peça maravilhosa que nós vamos fazer hoje. Se você não me segue ainda, caiu aqui de paraquedas, porque o YouTube mostrou essa aula para você, já clica aí, me segue. Se gostar da aula, deixa um like para mim, que isso ajuda muito o meu crescimento aqui no canal, tá bom? Vou deixar na descrição, essa aula é gratuita, o molde é gratuito. Vou deixar na descrição do vídeo o molde para você poder baixar e fazer igualzinho a esse, tá bom? Se gostar da aula, no final, depois deixa um like para mim, tá bom? Vamos para nossa aula? Então vamos lá. Vou mostrar aqui tudo que a gente vai usar para fazer esse estojo duplo, tá? Já deixei tudo separado aqui. A gente vai usar vivo, estou usando vivo plástico mesmo, vivo pronto, porque é um estojo, né? Não tem necessidade de ser vivo encapado. Um pedacinho do sintético que eu vou usar para fazer o acabamento do vivo. 2 pedaços de zíper. Estou usando zíper por metro, 2 pedaços de zíper. Um até eu já coloquei aqui, mas depois eu mostro para vocês. O forro vai ser bagum, tá? Eu sempre compro desse bagum bege porque eu uso ele em todas as peças. Neutro, né? 2 cursores, 2 cursores, minha etiqueta bandeirinha, e você pode usar a etiqueta que você quiser. Esse material que eu estou usando aqui na minha cidade chama vernicel. Ele parece um plástico, tá? É um material plástico, né? Mas ele tem um visual bem bonito e ele é bem reforçado. Por trás ele parece um bagum, só que é um pouco mais grosso que o bagum, tá? Esses aqui são os espelhos, parte da frente e parte de trás do nosso estojo. A parte do canal de zíper, que são duas. Fole, na verdade, esse aqui é o fole, né? São 2 pedaços do mesmo tamanho. E o canal do zíper, a gente vai cortar 4 partes, tá? Aqui tem 3, aqui tem mais uma. 4 partes desse com o respectivo forro. Tudo isso está no molde, com as medidas, tudo certinho. Eu vou deixar o molde para vocês, o molde é gratuito, como eu já disse. Vou deixar no link aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso ao molde para fazer essa peça, tá? Então, vamos começar? Vamos lá. O que que eu gosto? Vamos lá. O que que eu gosto de fazer primeiro? Como é uma peça pequena, eu não vejo necessidade de estruturar. Se você estiver usando tecido, aí precisa estruturar. Vai também o molde do TNT para você colocar aqui atrás. O que que eu uso de estrutura? Basicamente TNT 150. Quando é uma coisa maior, que eu quero mais estrutura, eu uso EVA. Numa peça desse tamanho aqui, o TNT 150 é mais do que suficiente, tá bom? Então, você cola o TNT aqui atrás e pronto. Essa aqui eu não vou estruturar, porque eu não vejo necessidade de estruturar essa peça. Então, vou pegar aqui meu bagum, eu sempre corto maior, tá vendo? Porque se eu colocar do tamanho certinho, pode dar uma movimentada, ficar fora do lugar. Corta um pouquinho maior, não custa nada, né? E vou passar uma costura de segurança na volta toda, nos 2 espelhos do estojo. Costura de segurança, o que é a costura de segurança? Não pé de máquina, uma costura bem na beiradinha, ponto grande, só para segurar um material no outro, tá bom?
Olha só, fiz a costura de segurança. Tá parecendo vermelho no vídeo, né, gente? Mas não é vermelho, isso aqui é um pink, tá? Vou refilar aqui a volta, tirando o excesso. E meu espelho está quase pronto. O que que eu vou fazer depois disso aqui? Eu vou colocar um vivo. Eu gosto de colocar vivo porque a peça fica mais bem acabada. Eu acho, pelo menos, que fica mais bem acabada. Eu gosto mais, tá? O formato fica melhor. Então, é só refilar. Ah, se você for fazer algum bordado, eu fiz dois estojos desse aqui com o nome bordado. Aí você tem que fazer o bordado antes, é óbvio, né? Antes disso, você faz o bordado antes de colocar o forro aqui atrás. Fez o bordado, vem e coloca o forro, tá? Olha uma coisa importante. Antes de colocar o forro, eu já fiz um pique aqui, aqui, aqui e do outro lado, tá? Eu marquei os 4 meios, por quê? Quando eu for fazer o fechamento, esses piques vão ser as referências para minha peça ficar, não ficar torta, tá? Ficar bem alinhada. Tá aqui os dois espelhos, já com o forro. Agora eu vou fazer a parte do meio, esse estojo é um estojo duplo, eu preciso da parte do meio. A parte do meio é do mesmo tamanho dos espelhos, só que feita no forro. Eu corto uma parte no forro, aliás, duas partes no forro. Uma das partes eu deixo maior também, para poder alinhar direitinho. Vou passar a costura de segurança, vou refilar, igualzinho eu fiz com os espelhos de fora. Se você quiser colocar uma estrutura aqui no meio também, pode colocar um TNT aqui no meio, eu não vou colocar, tá? Agora nós vamos fazer nosso canal do zíper, tá? Lembra que são 4 partes dessas mais estreitas, tá bom? Com os forros. Então tá, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte, vou pegar meu zíper, direito do zíper. O que que é o direito do zíper? Onde tá aqui os dentinhos. Esse é o avesso. O dentinho tá para cima. Dentinho do zíper com o direito do material. Dente do zíper com o direito do material. Vou posicionar aqui e vou prender bem na beiradinha, tá? Ó, borda com borda. Se você tem dificuldade para colocar zíper, o zíper está sempre torto, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma costura de segurança nessa parte aqui, tá bom? Antes de colocar o forro, você vai passar uma costurinha de segurança aqui. Depois você vem com o forro. Já tem experiência? Faz tudo de uma vez. Eu já faço o sanduíche e já passo uma costura só. Forro, direito do forro com o avesso do zíper ou direito do material. Aqui vai direito com direito, tá vendo? Só que em cima do zíper. Eu sempre corto o forro maior. Quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe disso. Eu prefiro cortar o forro maior e depois refilar do que cortar ele na medida certinha e às vezes se a costura sai um pouquinho do rumo, ficar sem forro, ficar torto. Então, eu prefiro cortar maior e depois refilar. Eu sempre prefiro passar a costura pelo lado do material mais grosso. O forro é mais fino, certo? O meu vernicel é mais grosso, então eu passo a costura por aqui. Uso o pé de zíper? Não uso. Quer usar? Pode usar. Eu não tenho calcador de zíper. O que que eu faço? Eu posiciono o meu calcador rente ao dentinho do meu zíper, bem rente, ele fica encostado aqui. Esse é meu guia de costura. Eu encosto o calcador aqui e passo a costura, tá bom? Nesse momento aqui, eu uso eu estou usando, minha máquina é uma máquina de transporte duplo, industrial transporte duplo. Precisa ser essa? É claro que não, isso aqui é uma peça super fina, você faz até na máquina doméstica. Estou usando linha 60, linha de poliamida 60, que é própria para as máquinas industriais, tá? E vou usar um ponto 3,5, que é um ponto de fechamento.
Olha só, coloquei o pezinho da minha máquina bem rente, o máximo que eu consegui chegar no pezinho do zíper, tá bom? Eu tô usando uma linha rosa em cima, porque como eu vou colocar vivo, se aparecer um pouquinho a costura, não vai ficar uma linha bege aparecendo. E tô usando linha bege embaixo, por conta do forro, tá bom? Mas você pode usar a mesma linha em cima e embaixo, a mesma cor, aí você decide. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer o pesponto disso aqui, tá? Eu jogo o material todo para trás, faço um vinco para poder passar o pesponto. No pesponto, eu sempre uso meio pé de máquina. Eu não gosto de pesponto muito grosso, acho que fica feio. Então, eu faço o pesponto com meio pé de máquina, para ele ficar mais rente aqui, fica mais elegante a costura, tá? Se você quiser pespontar junto com o forro, você vai fazer isso aqui, ó. Joga tudo para o mesmo lado, dá uma sentada boa e passa o pesponto. Valéria, não quero pespontar o forro. Deixa o forro para cá, no lugar que ele está, e pesponta só a parte de cima. Dessa forma, por dentro, a pessoa não vai ver o pesponto, tá bom? Se você fizer assim, a pessoa vai ver o pespontado aqui. Se fizer desse jeito, na parte de dentro da bolsa, o pesponto não vai aparecer. É uma escolha sua, tá? Então, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, distância de meio pé de máquina. Qual é o ponto que eu uso no pesponto? Um ponto maior, tamanho 4. Dependendo da peça, eu uso até 4,5, se for uma peça maior, com mais volume. Essa aqui eu vou usar um ponto 4, tá? Para fazer o pesponto. Retrocesso sempre no início e no final de qualquer costura que você for fazer. Olha só, tá vendo que meu pesponto, ele é mais estreito, ele não fica largão aqui. O que que eu fiz aqui? Eu pespontei só a parte de cima, certo? Ai, Valéria, mas essa parte de baixo não vai ficar fazendo um papinho aí, atrapalhando, correr o carrinho do zíper? Não, por quê? Porque agora eu vou prender essa parte aqui. Prender como? Eu puxo ela, tenho certeza que ela está bem assentada e vou passar uma costura de segurança aqui na volta toda, para esse material ficar preso aqui, tá bom? Pronto, olha só, eu prendi todo o forro aqui, não corre o risco desse forro ficar levantando, tá? Tá aí. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a outra parte deste canal de zíper e fazer o mesmo processo. Vou posicionar direito do material com direito do zíper. Vou fazer o sanduíche, direito do forro com direito do forro aqui. Vou fazer o sanduíche e vou costurar para dar o nosso canal de zíper inteiro. Esse processo nós vamos fazer 2 vezes, porque lembra que o estojo é duplo, então eu preciso disso aqui 2 vezes, tá bom? Olha só, estou com os 2 canais do zíper prontos. Agora é só refilar, vou refilar todo o excesso de forro, vou colocar o cursor e fazer a finalização. Aqui você pode escolher se você quer colocar 2 cursores ou um só em cada canal de zíper. Eu vou colocar só um, tá? Quando são peças grandes que dão volta, principalmente se é arredondado, eu gosto de colocar 2 cursores. Mas nesse caso aqui, que é um estojo, eu vou colocar só um cursor em cada canal de zíper. O que que eu fiz aqui? Coloquei uma linguetinha aqui, um puxadorzinho só para ficar mais fácil de puxar o zíper. Porque eu não vou colocar alça nesse estojo. Se você quiser colocar, fique à vontade, pode colocar também, tá? Mas a maioria desses estojos assim não tem alça, eu optei por não colocar alça. Vou só colocar essa linguinha porque a pessoa segura aqui, puxa o zíper, fica mais confortável, tá? Coloquei a linguinha, ó, eu cortei esses retângulos de 3 por 8 do mesmo material. Dobrei
Só dobrei, posicionei aqui, bem rente com o zíper, e passei uma costura de segurança. Só isso aqui, tá? Feito isso, o que que eu vou fazer? Vamos fechar nosso canal do zíper. Vou pegar o fundo, que é o nosso fole, posicionar frente com frente, frente do fundo com a frente do canal do zíper. Vou posicionar aqui. Vou pegar o forro. Mesma coisa, se você tá insegura, faça uma costura de segurança bem na beiradinha aqui primeiro, aí depois você vira e vem com o forro. Esse forro também eu corto maior, tá bom? Depois eu refilo. Só que esse aqui é muito importante. Tem que refilar antes de fechar, porque senão vai dar diferença. Já vou mostrar, tá bom? Vou posicionar direito do forro com direito do forro e passar uma costura de fechamento aqui. Costura de fechamento, ponto 3, 3,5, depois desvira e rebate, tá bom? Então, já vou passar, ó, para você ver. Tá vendo a diferença que tá dando aqui do forro? Tá vendo que ele tá passando? Ele tá maior, tá mais comprido. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, venho aqui e refilo essa sobra antes de fazer o fechamento, tá bom? Fiz meu sanduíche, ó, certo? Vamos ver aqui. Tá vendo que tá passando, né? Ó a sobra. Tá sobrando quase um dedo aqui de forro. O que que eu tenho que fazer agora antes de fechar? Cortar esse excesso aqui para não me dar problema, senão vai ficar errado o nosso canal do zíper. Então, se você corta maior como eu, não esquece de fazer isso aqui. Eu faço isso aqui sempre, e esses dias eu esqueci. A hora que eu desvirei, falei, gente, por que esse forro está sobrando? Lembrei que eu não tinha cortado. Então a gente esquece. Então, se você tem problema com isso, esquece muito, corta no tamanho certinho, então, para evitar essa parte aqui, tá bom? Tem que fazer o pesponto aqui, tá? Eu já vi gente que faz sem fazer o pesponto. Eu não gosto, tá, gente? Eu gosto de reforçar fazendo o pesponto aqui nessa parte. Então, vamos lá. Fiz meu pesponto aqui, refilei, o forro tá do mesmo tamanho da parte de fora. Vou pegar essa parte aqui que tá solta ainda, trazer para cá, para a parte de cima, posicionar direito com direito. Vou alinhar para fazer de novo o nosso sanduíche, para fechar esse canal de zíper. Coloquei direito com direito, agora eu venho com o forro. Ó, forro direito com direito do forro. Vou posicionar retinho e vou fazer o fechamento. Fechamento, um pé de máquina, costura de um pé de máquina aqui, tá? Vamos lá. Fiz o fechamento, o que que eu vou fazer agora? Vou desvirar. Desvira. Faz o pesponto. Aqui tá sem pesponto. O que que eu vou fazer? Vou alinhar aqui direitinho, fazer um vinco para ficar mais fácil e vou passar nosso pesponto aqui, tá? Vamos lá. Lembra que o pesponto eu sempre faço com meio pé de máquina. Isso sou eu, tá, gente? Se você está acostumado a fazer maior, eu acho mais elegante só meio pé de máquina.
Pronto. O que que nós vamos fazer agora? Para completar esse canal do zíper, eu preciso prender este forro no material de fora. Ele não pode ficar desse jeito aqui, senão eu não vou conseguir costurar, né? Então, eu vou passar uma costura de segurança nas duas laterais, prendendo esse forro aqui no material principal, tá? Só isso. Todo esse processo, vou fazer de novo com o outro canal do zíper, que é exatamente igual. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá bom? Vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Ó, os dois canais estão prontos. O que que você tem que se atentar? Colocar o zíper correndo para o mesmo lado. Tá vendo que aqui um tá correndo para lá, outro para cá? Eu tenho que observar que os dois vão correr para o mesmo lado, tá? Eu preciso juntar esses dois canais de zíper. Conferir aqui, os dois estão correndo para o mesmo lado, eu vou virar um pelo lado do avesso e deixar um do lado direito. Eu já marquei aqui meus meios, tá? O que que eu fiz? Juntei aqui, ó, costura, a costura do folho aqui. Juntei costura com costura e achei o meio, tá bom? Como esse canal do zíper ele é feito em partes iguais, tanto o zíper quanto o folhe tem a mesma medida, é tranquilo, eu não preciso marcar este meio. Eu marquei esses meios. Se fosse outra peça que tivesse tamanhos diferentes, eu viria aqui, prenderia aqui no meio que eu achei e acharia o outro meio. Nesse caso aqui, o meu meio é exatamente onde está a costura, porque os dois, as duas partes têm a mesma medida, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou encaixar um dentro do outro. Lembrando, direito com direito. Vou conferir se o zíper está correndo para o mesmo lado. Ó, esse aqui está correndo para cá, esse também está correndo para cá. Então, observa se está tudo certinho. Ah, tá tudo correndo do mesmo lado? Beleza. Vou marcar, vou colocar meio com meio. Tá vendo meu pique aqui, ó? Vou prender aqui, meio com meio. Vou para o fundo, vou pegar meio com meio na parte do fundo, vou prender. Vou pegar meio com meio aqui na lateral, que vai ser exatamente na minha costura. Gente, parece que tá sobrando, que tá errado, mas não tá, tá? Ó, mais meio com meio. Eu sempre prendo os meios primeiro. Aí eu venho aqui, ó, dou uma esticada, uma ajustada, na verdade, não esticar, né? Dou uma ajustada e vou prendendo com clips. Ajustei tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de segurança na beiradinha, na volta toda, para prender esses dois canais de zíper junto, tá bom? Vou prender porque aqui eu vou colocar o meu meio. O meio do estojo vai ser colocado aqui. Então, eu passo uma costura de segurança aqui, ó. Vou passar essa costura aqui. Meio pé de máquina, é na beiradinha mesmo, só para prender esses dois canais de zíper junto, tá bom? Prontinho. Passei a costurinha de segurança. Meus dois canais estão presos um no outro. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui com o meu meio, cuidado para não fazer errado, hein? Ó, vou pegar aqui o meio,
com o meio e vou prender. Vou para a parte de baixo, meio com meio, vou prender. Aí eu venho aqui, ó, para o outro meio. Eu sempre gosto de prender os meios, tá? Quando é uma peça grande, o que que eu faço? Eu faço uma costura de segurança nos 4 meios, travando os 4 meios, porque eles não vão sair do lugar. Eu não prendo só com clipe, é porque se é uma peça pequena, eu vou só prender com clipe, tá? Depois que eu travei os 4 meios, aí eu venho distribuindo clipes pelo resto da bolsa, tá? Vou passar aqui pelo resto da bolsa, prendendo tudo, para eu poder costurar com segurança. Tá faltando clipe aqui, gente, eu vou pegar, mas é isso, ó. Vou prender tudo, aí agora sim. Agora eu vou passar uma costura de um pé de máquina, porque aqui já é fechamento. Então, é uma costura de um pé de máquina na volta toda, tá bom? Para fechar o nosso estojo. Bora lá, então, fazer o fechamento do meio do nosso estojo. Como é uma peça bem maleável, ó, não é difícil de fazer isso aqui, tá? Lembrando que aqui já é uma costura de fechamento, é um pé de máquina, tá? Ponto 3,5 eu tô usando aqui. Eu tenho esse alicatinho aqui, ó, que é um alicatinho de bijuteria, que sempre me ajuda na hora do fechamento, porque eu seguro, eu tiro o clipe e seguro principalmente nas curvas, para ele me ajudar a fechar e deixar tudo no lugar certo. Chegou na curva, tem que ter paciência, tá? Porque como é uma peça pequena, a curva fica meio estreita, meio apertada, então você tem que ir devagar para não tirar o material do lugar que ele tem que ficar, tá? Que às vezes dá uma escorregada, aí você ajeita e vai fechando devagar. Vai ajeitando. Mudei aqui um pouco a posição da câmera para ver se vocês conseguem enxergar melhor aqui onde a máquina está indo, onde eu estou segurando aqui, ó. Sim, acho que dá para ver um pouco melhor, né? Aqui na curvinha mais fechada, tem que tomar mais cuidado. Se precisar, tira o clips e puxa um pouco para fazer a curva direito. Depois vem de novo, coloca tudo no lugar. Vou ajeitando a parte de baixo também. Para não deixar ruga. Pronto. Olha só. Essa aqui ficou pronto. Vou ter que virar a câmera, porque senão vocês não vão ver direito. Pronto, olha só. Tá fechado.
que precisa fazer aqui agora? Passar um viés, é óbvio, né? Não deixar essa coisa feia aqui, desse jeito. Então, nós vamos passar um viés aqui. Eu uso viés Boneon. Pode ser viés de tecido? Pode, mas como eu estou trabalhando com sintético, com material plástico, eu prefiro o Boneon. Primeiro, que ele é mais maleável, né? Ele já vem facinho, tá vendo que ele tem um risco no meio? Já vem facinho, você só faz isso, ele já dobrou, já está no jeito de costurar. O de tecido, ele é seco, não sou fã dele, não. Então, você pode usar ou o Boneon ou fazer uma tira de viés do próprio Bagum, também pode ser, tá? Eu vou usar o Boneon. Você só vem aqui, ó, abraça, abracei e costura. Só isso. Vamos lá. Vou abraçar aqui, coloca e faz a costura. Parte do meio, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que puxar uma parte para cá, porque, na verdade, eu vou ter que encolher esta parte para dentro. Você pode até abrir o zíper para não ficar incomodando aqui. Pode abrir o zíper dos dois, tá? Para ficar mais maleável para fazer o fechamento. Esse fechamento é meio chatinho. Você tem que encolher esta parte que está para dentro, você vai encolher ela para baixo. Para você vir com a parte de fora e fechar aqui. Mas primeiro eu vou colocar o vivo. Lembra que eu falei que eu ia usar vivo? O vivo é opcional, você usa se você quiser. Eu prefiro fazer com vivo. Então, eu vou colocar o vivo nos dois espelhos, já coloquei minha etiqueta aqui. Vou colocar o vivo nos dois espelhos e aí a gente faz o fechamento aqui. Vamos fazer o fechamento da nossa bolsa, do nosso estojo. Olha só, o que que eu falei? Agora nós vamos fechar a primeira parte, tá? O lugar onde eu fiz a emenda do vivo vai sempre para a parte de baixo da bolsa, tá bom? Encolhi, ó, joguei bem para dentro a parte que estava aqui dentro e vou encaixar aqui os meios com meios, tá? Vou achar aqui onde estava meu meio. Mesmíssima coisa que a gente fez com o miolo. Só que agora é a parte de fora. E lembra que tem um volume aqui dentro. Eu tenho que tomar cuidado para não costurar nada que não é para ser costurado. Vou marcar os meios. Gente, o procedimento é sempre o mesmo, tá? Vou marcar os meios. Vou clipar e vou costurar. Só isso. É uma peça meio trabalhosinha, mas não é difícil. Então, e é uma peça vendável, né, gente? É uma peça que você pode fazer, deixar aí a pronta entrega, pelo menos uns dois, de cores diferentes, para a pessoa ter opção. E tendo pronto, eu sempre falo, você tem que ter a peça pronta para a pessoa ver. Às vezes a foto não é suficiente. Então, deixa sempre uma peça pronta para a pessoa poder ver pessoalmente, né? E aí ela pode escolher ter o nome bordado ou não. Não sei se você trabalha com bordado, né? Mas se trabalhar é uma opção. Também fica bem legal. Prendi tudo, ó, tá tudo aqui dentro. A outra parte tá aqui dentro. Só tomar cuidado para não
costurar ela, tá? Vai afastando se precisar. E agora a gente passa a costura aqui. Costura de um pé de máquina. Lembrando que aqui tem o vivo. O que que acontece? Eu troquei o pezinho da minha máquina. Valéria, só coloco o vivo com calcador de vivo. Ah, eu tenho aquele calcador que é bem fininho, eu uso ele. Tranquilo. Você usa o que você está acostumado a usar. Eu prefiro usar para vivo o calcador de vivo, tá bom? Então, vou fazer aqui agora o fechamento do nosso estojo. Gente, uma dica importante, tá? Fez o fechamento, confere. Teve uma hora que eu tive a impressão que a agulha meio que saiu do lugar que estava. Tô vendo uma costura meio torta aqui. O que que eu faço? Eu vou abrir aqui, ó. Eu viro, ó, eu viro e olho, tá vendo? Deu mesmo, saiu meio fora do lugar. Vem aqui, ó. Saiu fora do lugar. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costura de reforço aqui, porque eu não quero esse negócio feio aqui, tá? Então, eu já vi aqui onde está o problema. Vou olhar se tem mais problema em algum outro lugar. Se tiver, a hora de consertar é agora, porque depois não tá? Eu percebi na hora da costura que deu meio uma escapada aqui. Então, eu vou passar de novo a costura aqui para dar uma consertada, para a peça ficar, né, bem feita. Então, vou passar de novo. Passei a costura de novo, onde eu vi que tinha entortado. Na hora que eu estava costurando, eu vi. E agora, vou fazer o quê? Vou passar o nosso viés. Isso eu não preciso mostrar. Vocês já me viram aí colocando o viés. Vou passar o viés. E aí, a gente já parte para o fechamento final. O que que a gente faz agora? Já passei o viés, certo? A gente vai ter que desvirar esta peça. Se for um material mais seco, pega um secador de cabelo, tá? Para ajudar a desvirar sem judiar muito do material. Eu poderia até usar o secador aqui, ficar bem mais fácil, mas eu não vou lá pegar o secador para fazer isso. Então, vamos lá. Vou desvirar aqui, porque eu preciso colocar a outra parte para finalizar o estojo, né? Tá vendo que ele é bem sequinho, porque ele é de fundo plástico, gente. Então, ele dá um pouquinho de trabalho para desvirar, ainda mais que tem uma peça por cima. Mas, você pode usar o secador, como eu falei, né? Tá, ó, eu tenho que fechar esta parte aqui, certo? Como que eu vou fazer isso? Agora, a parte é mais chata, tá? É a parte mais chata desse estojo. Porque eu já tenho uma parte aqui pronta. Eu vou ter que pegar essa parte toda e amassar para dentro. Essa parte aqui aberta, eu vou ter que virar. Vou ter que virar para fora. O que que ajuda aqui? O zíper aberto. O zíper aberto ajuda bastante, que você pode, né? Ó, tá vendo o que que eu fiz aqui? Então, o zíper aberto ajuda bastante. Só que eu vou ter que dar uma amassada nele. Não use um material que amassa muito para fazer esse tipo de peça, porque senão depois o amassado não sai, tá? Esse plástico aqui, o amassado dele sai tranquilamente depois, tá? É só dar um tempinho que ele volta. Pus tudo aqui para dentro, ó. Virei tudo aqui para dentro e tô com essa parte aqui. É aqui que eu vou encaixar o meu outro espelho. Gente, cuidado aqui na hora de fazer isso, porque também não tem como errar, gente. A única parte está aberta, né? Abri o zíper, amassei tudo aqui para dentro e vou fazer meu fechamento. Essa é a parte mais chatinha, porque a outra parte já está pronta e dá um pouco de volume, cria um pouco de resistência, tá? Mas não tem nada impossível aqui. De novo, o mesmo esquema, meio com meio.
E agora é só fazer nosso fechamento. Tranquilo, tranquilo. Clipei tudo para me dar mais segurança. Gente, não vou mostrar costurando essa parte porque é desnecessário. É uma repetição, tá? O que que eu vou fazer? Vou costurar, costura de um pé de máquina na volta toda. Vou passar o viés. Acabou, está pronto o estojo, eu já venho mostrar. Nosso estojo está pronto. Olha só. Vou desvirar aqui, mesmo sem pegar o secador. O certo seria, como eu falei, pegar um secador. Principalmente porque é plástico, né? Ele é meio sequinho. Certo seria pegar um secador. Mas dá para virar tranquilamente. Depois, o que que eu faço? Eu sempre encho ele, qualquer coisa, sacola plástica, resto de papel, resto de recorte da costura, só para ele ficar cheio e pegar o formato certinho. Eu sempre deixo de um dia para o outro, pelo menos. Ó, eu faço essa massagenzinha aqui no vivo, para assentar mais ainda, ficar melhor, mais assentadinho, tá? Faça essa massagenzinha na bolsa inteira. Qualquer bolsa que você fizer com vivo, tá? Terminou, você pode fazer isso aqui. Esse material, esse verniz é bem bonito. Olha, ele amassou pouco. E o pouquinho que amassou, ele vai desamassar tranquilamente, tá? Olha só. Fechar aqui. Gente, olha que legal que fica, né? Bem legal a peça. Tá aí, se você quiser bordar o nome aqui, fica bem interessante. Oferece para cliente bordar o nome, tá? Que fica legal. Dá para fazer sem vivo? Dá, mas não fica a mesma coisa. Eu prefiro fechar com vivo, mas é opcional. Se você já está acostumado a fechar sem vivo e gosta do resultado, tá tranquilo, tá bom? Mas ele fica bem mais alinhadinho quando a gente coloca o vivo. Se você for colocar alça, você pode colocar assim, ó, aqui. Coloca a alça aqui, desse jeito, tá? Para a pessoa pegar por aqui. Eu fiz um esses dias de 3 e a cliente queria, ela ia dar de presente para uma professora, além de ser de 3, que era o que a professora queria, ela pediu ainda para colocar uma alça transversal, porque a pessoa andava de moto, ela ia carregar como se fosse uma bolsa. E aí eu coloquei, fiz de 3 partes e coloquei aqui suporte para alça de um lado e do outro, para ela poder usar a alça transversal. Neste caso aqui, né, esse é um pedido muito específico, nunca vi estojo desse jeito, mas eu fiz do jeito que ela. Então tá aí. Gostou da peça? Deixa um like para mim, que isso ajuda muito o canal. Compartilha com uma amiga artesã. E se fizer e quiser me marcar no Instagram, eu vou gostar muito, tá? O Instagram é Ateliê Valéria Carvalho. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Não, isso não é Instagram, Ateliê Valéria Carvalho, arroba Ateliê Valéria Carvalho. Se fizer e quiser me marcar, tá ótimo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo o molde certinho para você imprimir e fazer outra peça igualzinha a essa. Eu espero que você tenha gostado e até. Ah, se você ainda não me segue, já me segue aí no canal, ativa o sininho, que toda vez que eu postar uma aula nova, você vai ser avisado, tá bom? Até a próxima!